Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Em comemoração e celebração aos 15 anos do TEIA, né, uma data tão especial, vim falar um pouquinho da entrada da vida do TEIA na minha vida. TEIA entra na minha vida entre 2014 e 2015, quando eu procuro alguns estudos, né, na área da educação integral, em função das minhas inquietações, sendo coordenadora de uma das escolas da rede municipal aqui de BH, do tempo ampliado, né, dentro do programa Escola Integrada. Então o TEIA me recebe de braços muito abertos, né, todos os professores, colegas, em função desses estudos que eu passo a procurar. Então, inicialmente, fazendo uma disciplina isolada, com a Lucinha, depois, no processo de ampliação, né, desse período para projetos de formação. Então, é muito significativo para mim, né, esse tempo, estar junto com todas essas histórias, né, da educação integral em função do TEIA, né? Sem dúvida alguma, um marco muito importante que é preciso celebrar demais. Então a minha história começa ali, mas até hoje, né, eu me vejo muito vinculada com o TEIA, né? No doutorado também, o que eu realizei entre 2016 e 2019, né, tem muito a mão do TEIA, os estudos, os projetos, né, estudos em nível acadêmico. Enfim, eu acho que a produção fica, né, e as histórias, as nossas marcas ficam também junto com essas produções acadêmicas, com esses registros. Então, muito feliz de estar aqui para poder celebrar também junto essa data tão importante dos 15 anos. Um beijo para todo mundo e que sejamos teieiros e teieiras para sempre. Tchau. Olá, internautas. Olá, pessoal do TEIA. Para quem não me conhece, para a nova geração do TEIA, meu nome é Lucas. Olá, teieiros. Para quem não me conhece, eu sou a Aninha, entrei no TEIA em 2010. Queria começar por desejar ao TEIA um feliz aniversário, esses 15 Eu anos. trabalhei no TEIA de 2012 a 2014 nos cursos TEIA de Cidadania, Educação Integral Integrada, Escola e Cidade. Eu trabalhei no curso Educação Integral Integrada de 2010 a 2014, mais ou menos, na área de TI com o Eu Lucas. trabalhava junto com a Aninha. Eu era estagiário da Aninha e graças a ela e ao TEIA, hoje eu sou programador aqui na França. E só lembranças boas dos encontros, né, das festas, das viagens, muito aprendizado. Tinham as festas que a Fernanda e o Cascão organizavam, que eram sempre muito boas, com os artistas que eles convidavam. Tinham as viagens, a gente foi para Governador Valadares, foi ótima a viagem, a gente se divertiu muito e trabalhou bastante. As preparações para os cursos de extensão do TEIA Cidadania. E lembro também de todas as reuniões que a gente trocava muitas ideias e eu aprendi muito com vocês sobre a realidade das escolas no Brasil e como as pessoas tentam transformar essa realidade para melhor, por uma educação mais integral e integrada. Tiveram momentos muito especiais, assim, de integração mesmo com o TEIA, para uma pessoa como eu, que não é da área de educação, participar das reuniões, um crescimento profissional, mas não só profissional, de pessoa também, né? Por tudo que você aprende assistindo as palestras e tudo mais. E eu tô com muita saudade de vocês. Então é um prazer estar gravando esse vídeo e foi um prazer trabalhar com vocês. Eu espero vê-los em breve. Abração, Lucinha. Abração, pessoal, teieiros mundo afora aí. E é isso aí. Parabéns, TEIA, pelos 15 anos. Um abraço para todo mundo. Olá, meu nome é Antônio Carlos Moraes, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e fui coordenador do programa Mais Educação no interior da universidade
para fazer a formação continuada de professores, educadores culturais, educadores sociais do Estado do Espírito Santo. Também sou coordenador ainda do projeto Andora, que nasce lá em 2008 e veio caminhando também com o Grupo TEIA, que foi criado no mesmo ano, né? Então, hoje estou aqui para celebrar os 15 anos do Grupo TEIA com vocês, e também recordando que o Grupo Andora, que caminhou junto durante um tempo, também faz seus 15 anos, né? E o contato desses dois projetos foi muito interessante, que foi lá em algumas reuniões promovidas pelo Ministério da Educação para avaliar os projetos, e naquela ocasião eu conheci, mais ou menos em 2009, eu conheci Lucinha Alvarez, que coordenando o Grupo TEIA, falava sobre os seus projetos, sobre o desenvolvimento, e era uma coisa muito, muito interessante, que nos encantou, nos despertou para acompanhar. E então, após esse contato, óbvio, né, que diante daquela coisa cheia de energia, daquela boniteza, né, como diz a Lucinha, nós começamos a caminhar juntos, né? Lucinha veio ao Espírito Santo algumas vezes, nós fomos a Belo Horizonte outras vezes, né? Um papo muito bom, com uma consequência boa também, né? Que terminava fora da universidade com aquela comida boa, né? Capixaba ou mineira, e um papo bom com muita alegria. E uma coisa que eu não me esqueço, e as pessoas não me deixam esquecer, foi o momento em que nós fomos provocados pelo Ministério da Educação a fazer uma formação em grande quantidade de pessoas. A gente estava acostumado a fazer formação para 50, 60 pessoas, e nós fomos provocados a fazer a formação de centenas de pessoas. E quem nos socorreu naquele momento foi justamente um conjunto de propostas, um conjunto de projetos pedagógicos que o Grupo TEIA havia lançado. E o Brasil todo estava muito encantado com aquilo, e o Grupo Andora, junto com o movimento Mais Educação, o programa Mais Educação aqui no Espírito Santo, nós abraçamos aquele conjunto de projetos muito interessantes e aceitamos o desafio do Ministério da Educação e conseguimos formar 455 educadores sociais e culturais aqui no Espírito Santo. E foi graças a essa documentação, esses projetos do TEIA bem-sucedidos já pelo TEIA, que nós demos conta do recado, e foi muito satisfatório, né? Hoje a gente anda pelas ruas, né, ou encontra algumas pessoas aqui na universidade, e a gente escuta, né? Queremos mais, né? Queremos mais, aqueles que participaram, e ouvimos também daqueles que não participaram. Queremos também. Então, um grande abraço, um feliz 15 anos para o TEIA, e vida longa a esses grandes projetos que nos encantam e ajudam a colocar o Brasil para frente. Beijos! Ei, pessoal, eu sou Bárbara Ramalho, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e tenho a alegria de ser hoje também uma das professoras que coordena o Grupo TEIA, que celebra 15 anos de existência agora no ano de 2023. É uma alegria enorme participar, né, assim, dessa celebração, vivenciar esse momento, e é uma alegria por muitos motivos. Me sinto feliz por saber da importância, da relevância do nosso grupo e das contribuições que ele tem dado, né, para a construção de uma política de educação, de uma educação integral e em tempo integral, mas não só emancipatória, né, justa, da garantia do direito à educação. E também é um momento muito especial porque a minha história, né, minha história profissional, minha história como professora, educadora, mas também a minha história de vida, ela se encontra com a história, eu não vou dizer que se confunde, mas se encontra com a história também do nosso grupo. Então, eu poderia dizer que nesse momento em que a gente relembra histórias,
de várias lembranças muito importantes que eu carrego aqui comigo. Então, eu poderia dizer da lembrança da gente discutindo as primeiras questões, das primeiras pesquisas que motivaram, né, a criação do grupo. Poderia dizer de a gente que estava ali naquele momento dividindo a sala da Lucinha, o gabinete 1511 ali da FAI, com a educação indígena e todas as efervescências que isso proporcionou. Poderia recuperar aqui as memórias da gente escolhendo, né, assim, discutindo qual seria o nome do grupo, qual seria a logo representativa, a construção do site, enfim. Mas eu, além de dizer desses momentos que são do grupo, eu queria dizer de momentos que foram muito marcantes na minha história e que foram proporcionados pelo TEIA, né? E eu diria que foi o TEIA que me proporcionou vários primeiros acessos, né? Foi pelo TEIA que eu me vi pela primeira vez como pesquisadora, como auxiliar de pesquisa, como autora de textos, como educadora nos cursos de formação para professores. Foi com o TEIA que eu também conheci vários lugares desse país que eu nunca tinha pisado antes. Foi com o TEIA que eu pela primeira vez andei de avião, preciso dizer isso também. E eu posso dizer, então, que o TEIA me formou, né? Foi o lugar onde, se eu fosse pensar nos termos freirianos, em que eu pude ser mais, né, na universidade. Foi meu lugar de encontro, foi e é meu lugar de encontro, e por isso eu sou extremamente grata, né? Então, também uma confluência, uma coincidência muito feliz que a gente celebre também esses 15 anos de existência do grupo num momento de retomada democrática nesse país. Então, vida longa ao TEIA, vida longa aos teieiros, que a gente siga construindo um caminho potente rumo aí a uma educação emancipatória. Nós aranhas, as teias que tecemos tecerão futuros intransigentes, teias comestíveis, teias de descanso, o fio condutor da transformação cidadã, a malha às vezes quadriculada, às vezes radical e radial. Sempre ligo 1, 2, 3 pontas, polipontos para polisaberes, múltiplas vivências e atravessamentos cortantes, profundas raízes que emaranham nossas cicatrizes. Rasas são nossas irritâncias, mas nem sempre. Militância é somente o verbo, com insurgências e resistências propositivas, para novos horizontes, verticalidades diagonais, com diálogos integrais, além dos biscoitos e da educação. O novelo dessa trama ainda está rodando, rodopiando, nas várias camadas espirituais, histórias e histórias que findam nessa interminável teia. Beijo, teieiras! Olá, bom dia, meu nome é Denise Maduro, eu sou pedagoga e vim falar um pouquinho sobre a minha interação com o grupo de pesquisa e extensão, território, educação integral e cidadania da UFMG. Eu conheci o TEIA em 2009, quando eu entrei como técnica em assuntos educacionais, lotada na Pró-Reitoria de Extensão da UFMG. Na época eu entrei para a coordenação de um projeto de extensão que era o Escola Integrada, uma parceria da UFMG com a Prefeitura de Belo Horizonte, onde os alunos da universidade ministravam oficinas no contraturno escolar das escolas de ensino fundamental de Belo Horizonte. Era um programa grande, envolvia mais de 8 faculdades dentro da universidade, e fomos então buscar o diálogo com o TEIA para ajudar a pensar essa gestão desse programa, os aspectos pedagógicos, educacionais, né? Fomos muito felizes nisso, inclusive chegamos a concorrer posteriormente ao edital do PROESTE, que era um programa nacional de fomento à extensão, no qual conseguimos recursos até para fazer um livro, né, que foi publicado em 2015, falando das contribuições da extensão universitária para a educação integral. Esse livro depois foi reeditado, teve uma publicação recente online, e-book, pela editora UFMG em 2022. O programa, ele terminou, o projeto de extensão, Escola Integrada, ele depois virou um programa de extensão e terminou em 2015.
Mas a minha inserção no TEIA não terminou aí. Eu fiz o curso com o TEIA sobre educação integral, ainda nos moldes da UAV, EAD, educação à distância, e em 2009 ainda, 2010, depois eu fui chamada para trabalhar como tutora nesse mesmo curso à distância, depois professora formadora, junto ao município de Governador Valadares, sempre formações capitaneadas pelo TEIA, correto? E foi muito interessante, eu aprendi, eu não só ensinei, como eu aprendi muito com essa interação com os colegas, também monitores, professores, com os professores da educação básica dos municípios, tanto de Belo Horizonte quanto de Governador Valadares, e tive também a oportunidade de participar mais recentemente de uma formação nessa temática, também como professora formadora, a convite do TEIA, junto à Prefeitura de Contagem, de onde eu sou. Eu sou nascida e criada em Contagem, vivo lá até hoje. Então, para mim é muito salutar, eu sou muito feliz, me realizo muito podendo participar dessas formações, podendo contribuir com a sociedade, ao mesmo tempo aprendendo por meio da educação integral e com esse coletivo tão lindo da universidade, né? Eu tenho a oportunidade ali de estar sempre atualizando os meus conhecimentos, discutindo e aprendendo e refletindo sobre a prática e a teoria junto com eles, na universidade e no território, na educação básica também. Eu acho que para minha formação como pedagoga, para minha atuação profissional como técnica em ações educacionais, um cargo de nível superior na universidade, é fundamental essa minha existência dentro do TEIA, e eu só tenho a agradecer, e tudo que eu desejo é vida longa ao TEIA, vida longa, que continue nos proporcionando esses momentos de formação, de troca tão ricos, que nos permitem crescer como pessoas e como profissionais. Muito obrigada. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Ed, vim contar minha história com o Grupo TEIA. Para começar essa história, eu preciso falar da minha entrada no UFMG. Entrei no UFMG em 2010. Eu queria muito fazer uma universidade, porque eu queria aproveitar tudo que uma universidade poderia me proporcionar. Consegui entrar em 2010. Quando eu entrei, eu fui fazer pedagogia na Faculdade de Educação. E lá eu tive acesso a várias pesquisas. E até então eu achava que pesquisa era uma coisa muito difícil, específica para um grupo seleto de pessoas, que talvez eu não ia conseguir fazer pesquisa. Eu também tenho um histórico de fracasso escolar, então eu tinha um pouco de receio, de medo desse ambiente. A universidade, a faculdade, no primeiro momento, ela pode provocar uma estranheza a esse espaço. A gente pode perceber uma rigidez do currículo, uma rigidez do comportamento, uma performance esperada para quem frequenta a faculdade. Mas aí eu encontrei a maravilhosa da Mariana Marilac, e ela me apresentou o Grupo TEIA. Ela já fazia parte do Grupo TEIA, ela era bolsista, e eu também virei bolsista, consegui ser bolsista do Grupo TEIA e fiquei lá minha graduação inteira. Eu preciso falar dos seminários do TEIA, como eram incríveis aqueles seminários, a ocupação que a gente fazia do espaço, as instalações, a parte de arte, a interatividade, a afetividade, como aquilo é esperado pela organização, quem estava construindo aquilo, e pelos estudantes, como aquilo era afetivo, era gostoso, prazeroso. Não era um seminário apenas de pessoas falando, não. Era participativo, e a gente, como estudante, esperava muito, como participante de construção daquela loucura maravilhosa. Fernanda, incrível, com aquelas ideias maravilhosas. Destaque para Caixa de Chup-Chup, incrível, tá no coração eternamente. Rede, gente, vocês conhecem a universidade, a Faculdade de Educação agora. Acho que muito da ocupação do espaço que a faculdade tem nesse momento é muito fruto dos seminários do TEIA. Não tem ideia do que é colocar uma rede. Você, estudante, você tem a oportunidade de dormir numa rede na sua faculdade. Você sabe o que é isso? É maravilhoso. Caixa de chup-chup espalhados pela faculdade. O que tem naquela caixa? Quem vai ser o primeiro a abrir? Abriu o primeiro, já espalhou para a faculdade inteira. Era o pessoal saindo das salas
para experimentar o povo dormindo na rede, o caos maravilhoso e criativo. Então, para finalizar a minha história com teia, ou continuar a minha história com teia, teia para mim é ocupação, resistência, amor, parceria, generosidade, conhecimento, tudo de bom. Beijão pro Teia. Bom, meu nome é Juarez Melgaço Valadares, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com Teia, né, grupo de pesquisa, territórios, educação integral e cidadania. Eu entro na universidade em 2010, tenho o primeiro contato com Teia quando fui convidado pela professora Lúcia Helena Álvares Leite para integrar o corpo de pesquisadores, e o grupo vinha fazendo pesquisa sobre a implantação das escolas de tempo integral no Brasil pelo governo federal, né, em 2007. Né? E ao chegar no TEI, a ideia era pensar um pouquinho a formação de gestores, docentes e oficineiros para atuarem nas escolas de tempo integral. E aí eu vou viver uma experiência que eu acho fantástica, né? Que é como pensar a diversidade dentro desses seminários. Então, a primeira grande questão foi como, no processo de formação, trazer os saberes da experiência, os saberes do cotidiano, os saberes tradicionais para dentro da universidade. Então, essa foi uma preocupação que eu acho que o TEIA teve o tempo inteiro, né? E uma das questões muito bacanas foi nos congressos a gente ter situações onde, vou dar um exemplo, né? A história do samba em Belo Horizonte, temática escolhida por aproximar a escola da cidade, né? Criar um outro olhar sobre os conteúdos escolares, mas ao mesmo tempo também propiciar discussões, visões diferentes sobre a história do samba, sobre o samba. Então, a ideia, a gente levava para debater tanto sambistas quanto estudiosos. E aí eu tinha múltiplas vozes presentes naquele momento. Então a ideia era um pouco essa, né? E isso era maravilhoso viver isso. Porque ao mesmo tempo que a gente formava, né, aquele grupo, a gente também se formava em uma nova compreensão. Então, os seminários que tinham, por exemplo, movimento hip hop, a mesa era composta não apenas por pessoas ligadas quem estudava aquilo na academia, na universidade, mas também os duelistas de hip hop que participavam dos movimentos mesmo na rua, né, nos duelos que existiam debaixo do viaduto na cidade de Belo Horizonte. Então, o movimento indígena também é a mesma coisa. Então, eu tinha vários momentos, né, em que o TEIA levava para a praça pública a participação, cenas, né, para que mexessem também com a população, mas também nos seminários trazia essas vozes para dentro da universidade. Não apenas as práticas, mas também os sujeitos dessas práticas. Isso era de uma beleza impressionante. Então, no seminário, eu tinha todos esses debates acontecendo, mas também tinha experiências das escolas levadas para a universidade, mostrando que a universidade não é o único lugar de produção de conhecimento, não é o único local onde o conhecimento é obrigatoriamente verdadeiro e único. Então esse foi um momento brilhante, eu acho que o TEIA deu show, né? E é um momento que me marcou muito, né? Fica aí esse relato, esse é o TEIA, né? Muito legal ter participado desse momento tão vibrante, onde a escola, a Faculdade de Educação,
virava um teatro enorme, onde tanto os espaços de lazer quanto de aprendizagem conviviam, né, de uma maneira super bacana. Fica aí esse relato. Um beijo. Gente querida, uma alegria estar aqui e uma alegria estar aqui podendo falar dos 15 anos do TEIA, esse grupo maravilhoso que faço parte desde o seu início, em 2008, e junto com muitas outras pessoas a gente foi construindo ao longo desses 15 anos uma teia de muito compromisso, de muita luta, de muita resistência e de muita morosidade. Faço parte do TEIA desde a sua fundação, quando eu já estava trabalhando na universidade como professora, e hoje como professora aposentada continuo trabalhando e continuo aprendendo com essa experiência maravilhosa que foi o TEIA. O TEIA veio num momento de muita efervescência no Brasil, né? A gente pôde, em parceria com o MEC, viver experiências muito ricas e muito profundas, tanto no campo da extensão, como da formação e da pesquisa. Nesse processo todo, a gente conseguiu conhecer um pouco esse país, entender todas as práticas educativas tão exitosas e tão comprometidas com a educação como direito. Vivemos também tempos difíceis, né, tempos de retrocesso, tempos onde a educação como mercadoria ganha um protagonismo nesse país. Estamos aqui e nesse momento também a gente continuou junto, a gente continuou lutando, a gente continuou resistindo, e hoje, 15 anos depois, nós estamos aqui para celebrar. Né, celebrar esse momento que a gente está vivendo hoje no país, celebrar esse momento onde a gente pode pensar novamente numa educação integral que seja direito de todos, uma educação integral que principalmente traga um debate sobre a importância da escola não estar isolada, de pensar a escola na perspectiva também da cidade, do bairro, e colocar os sujeitos e as sujeitas no centro desse processo. O TEIA para mim foi também uma casa, né? Uma casa de acolhimento, uma casa onde a gente se fez, se formou, onde a gente aprendeu, a gente chorou, a gente brigou, a gente cantou. Nós tínhamos sempre um lema que era, olha, trabalhamos muito, mas a gente não pode perder o humor. Então acho que uma coisa que nos caracteriza como grupo é a alegria, né? É a boniteza, é entender que um grupo ele se coloca não só pelo discurso que faz, mas também pela forma como intervém, como vive, como se apresenta no mundo. E eu tenho muita alegria de estar aqui hoje celebrando esses 15 anos. Viva o TEIA, viva a educação brasileira, viva essa luta de pensar a educação como direito para todas e todos. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo Felipe. Hoje eu sou doutor em educação, professor de geografia e sou do TEIA desde os primórdios, ou seja, sou um dinossauro do TEIA. Entrei no segundo período da graduação em geografia e de lá para cá, nesses 15 anos, né, muita história de amor, de afetividade, alguns conflitos, muita alegria, alguns perrengues, né? Mas tudo do ponto de vista da construção, né, da coletividade. Aí eu queria compartilhar uma coisa aqui rapidinho, que é de um perrengue engraçado que a gente viveu. Isso envolve eu, Cassiane e Levindo, né, fazendo pesquisa nacional sobre educação integral lá no Piauí, e fomos passar a noite num hotel, no litoral do Piauí, maravilhoso. Só que a gente passou a noite convivendo com as pererecas, né? Eu lembro que a gente entrou no quarto, abrimos a torneira e ao invés de sair água, saiu as pererequinhas pulando. E a gente pulando na cama, gritando. Passamos a noite nessa convivência, um perrenguinho, mas deu tudo certo. No outro dia a gente tomando café da manhã e rindo muito sobre isso, né? Enfim, eu tô trazendo essa historinha pra gente dizer também das alegrias, né?
das levezas que constrói o nosso grupo, até quando a gente vai dormir com perereca no hotel. Enfim, um beijo, eu lembrei dessa história aqui engraçada e queria compartilhar. Que venham mais 15 anos, mais 30, mais 45 de teia. Um grande beijo. A teia faz anos. Parabéns! Viva a teia! Território de Educação Integral e Cidadania. Que nome mais lindo para contar de uma experiência tão importante realizada nesses 15 anos, né? O que eu tenho a dizer é que, assim, eu dei um curso sobre território e cartografia e me senti muito lisonjeada por poder dar esse curso. Primeiro porque as pessoas que participaram eram pessoas com muita diversidade e que com isso a possibilidade de contribuição para o nosso próprio trabalho, para a discussão dos nossos temas, foi muito grande e foi muito legal. Eu gostei muito e também consegui participar de outros momentos, né, de outros aniversários do TEIA e de outros encontros, né, que a TEIA teve. E assim, sempre para mim foi um lugar de grande aprendizado, de grandes experiências, porque as pessoas têm e traziam também na época, podiam contar com um espaço de escuta das suas aprendizagens, das suas descobertas. E um outro ponto que eu também aprendi a valorizar muito, e foi na TEIA, tem a ver com a ideia da arte, né? E o quanto a arte contribui para que o nosso trabalho cresça e apareça cada vez mais. Parabéns, TEIA, parabéns a todo mundo, Lucinha e equipe, vocês são maravilhosos e o trabalho que vocês estão fazendo é fundamental como um direito da educação das crianças do nosso país. Muito obrigada. Olá, meu nome é Tânia Rezende, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e venho com muita alegria saudar os 15 anos do TEIA, esse grupo tão potente, tão importante, que vem há 15 anos tecendo fios do direito à educação e mais especialmente à educação integral no Brasil e tecendo fios de uma construção coletiva feita de muito trabalho, de muita dedicação, mas também de muita alegria, de muita fraternidade, de muita fraternura. Eu, com muita honra, fiz parte desse grupo durante vários anos, desde o seu início, fiz parte dessa construção coletiva, participei de algumas pesquisas coletivas, estive em algumas viagens a Governador Valadares, a Mariana, ao Rio de Janeiro, para as pesquisas de campo, para os seminários dos quais o TEIA participava e estava envolvido na sua organização, e tenho ótimas recordações desse tempo que sempre aliou, como eu disse, trabalho dedicado, trabalho árduo muitas vezes, mas também muita alegria, muita leveza, muito afeto, muito cuidado com as relações. Acho que essa é uma marca do TEIA realmente, que traz muita vitalidade para o grupo. Lembro com especial carinho de um dos seminários que tivemos na Faculdade de Educação, em que houve algum problema com espaço, não me lembro exatamente o que, e um público grande, muitas pessoas participando do seminário, e foram estendidas tendas no espaço externo, nos jardins da FAI, os corredores, as salas, as tendas, decorados com muitas cores, com muita beleza. Para mim, essa é uma imagem do TEIA, essa capacidade de transformar desafios em soluções inovadoras e essa imagem de alegria, de vitalidade, de leveza e de beleza. Parabéns, TEIA. Vida longa. Olá, eu sou a professora Thelma Guerreiro, da Universidade Federal do Pará. Oi, gente do Brasil, dos teieiros em todo o Brasil. Eu sou Wilson Barroso, da UFPA. Eu sou Isabela Guerreiro, aluna de Educação Integral. Queremos saudar os 15 anos, Grupo TEIA.
TEIA tecendo direitos. Tecendo dignidade para toda a educação no Brasil. Tecendo o amor, tecendo o compromisso, tecendo a empatia com toda a educação, com os brasileiros, com as brasileiras neste Brasil. Nós somos TEIA Amazônica, nós somos TEIA Pará, nós somos filhos do TEIA, da UFMG, da Faculdade de Educação. Parabéns, parabéns TEIA, porque avançou toda uma ideia do que é educação integral por todo esse país. Muito obrigado por vocês serem a nossa referência. Viva o TEIA! TEIA, sempre presente nas lutas pela dignidade. Viva o TEIA! Educação integral para todas as crianças!